Nós estamos recebendo nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó o chefe do cartório eleitoral de Pomerode, o Rafael Leão Menezes Sanches, para a gente conversar aí sobre as eleições do próximo domingo, segundo turno, e o Rafael vai passar para a gente informações, dúvidas ainda que se possa ter a respeito desse pleito eleitoral. Tudo pronto para domingo? Como é que estão? Como é que está a expectativa e os trabalhos? Tudo pronto já, nós já estamos aí com os trabalhos bem adiantados, né, para esse segundo turno, mas o segundo turno ele é menos trabalhoso, ele é mais tranquilo na medida em que os mesários já foram convocados, né, então todos os mesários convocados para o primeiro turno já ficam automaticamente convocados para o segundo turno, né, quando há, então isso é uma parte trabalhosa que já está feita, né, as urnas também já foram preparadas com os candidatos do segundo turno, então em Santa Catarina os cargos em disputa, né, de governador e presidente na esfera nacional, né, então isso tudo torna mais fácil o nosso trabalho e já estamos sim com tudo praticamente pronto, só aguardando então o dia de amanhã, onde existem alguns preparativos ainda que antecedem, né, o domingo, e no domingo para que a votação ocorra e transcorra tranquilamente. Muito bem, então não precisou ter aquele treinamento todo com os mesários, eles foram novamente comunicados, já estão apostos aí para voltar ao trabalho no domingo, é isso? Exatamente, a convocação ali do primeiro turno, ela já é feita e ali consta para eles, né, que ela é válida para o segundo turno. Então hoje a gente tem vários mecanismos de contato, a gente vai apenas atualizando, eventualmente, né, alguma orientação adicional. Então nós tivemos algumas orientações que vieram depois do segundo turno, por exemplo, podemos citar aí a questão da biometria, né? Então no primeiro turno a gente teve algumas filas, em parte ocasionadas pela volta do uso da biometria. Certo. Então algumas situações pontuais que foram verificadas, a gente já orienta para que elas não ocorram novamente. Então a gente vai repassando essas orientações. Atualmente, né, a gente fala muito com nossos mesários por WhatsApp, né, a gente tem grupos, ou mesmo diretamente, eles também nos contatam diretamente quando há uma situação ali na sessão dele. E o que é específico de uma sessão, a gente já orienta para ser resolvido para o segundo turno, e o que é uma orientação que pode ser para todos, a gente repassa, mas realmente um treinamento novo a gente não faz, a não ser que haja uma substituição. Aí esse novo mesário é treinado. Atualmente a gente tem os treinamentos virtuais que todos os mesários fazem, né? Alguns são treinados presencialmente, normalmente o presidente da sessão recebe um treinamento presencial e os demais membros da mesa, os outros 3, fazem treinamentos virtuais. Então, além desse treinamento, tem ainda as informações que cada zona eleitoral, de acordo com a sua característica, sua peculiaridade, vai repassando ao longo não só o que antecedeu ao primeiro turno, mas após o primeiro turno também até o dia da eleição, né? No primeiro turno, realmente uma das grandes reclamações, até pessoas que deixaram de votar porque as filas eram enormes, a demora para a votação, 2 horas, 3 pessoas que ficaram 3 horas na fila, uma das questões foi a biometria. No segundo turno, além de nós termos menos candidatos, né, apenas para governador e para presidente da República, são 2 candidatos que terão que ser escolhidos, ali já é mais rápida a votação, mas qual é a ação específica com relação à biometria? Porque informações que a gente tinha de que o mesário tinha que fazer 4 tentativas antes de fazer a votação no sistema normal. Qual foi a alteração para que facilite ou reduza essa demora na questão biométrica? Então, realmente, para que o eleitor tente ali a habilitação, né, do seu voto, ele tem que fazer usando a biometria. E essa questão das 4 tentativas, ela permanece porque ela vem no programa, na configuração da urna eletrônica. Foi assim que foi feito, né, essa programação lá pelo Tribunal Superior. O que nós, com o conhecimento, com aquela experiência que a gente teve, a gente pode fazer para melhorar. Então, vou dar aí o exemplo da questão da digital do eleitor. Então, quando o eleitor posiciona o dedo no leitor, ali do microterminal que está na frente do mesário, né? Então, o mesário tem ali aquele microterminal e o leitor biométrico.
o posicionamento do dedo ele pode ser adequado para que haja uma leitura mais perfeita. Então, se o eleitor posiciona o dedo meio um pouco fora do leitor, ou acima, ou abaixo, ou de lado, isso interfere na leitura. E também, outra orientação que a gente está repassando aos mesários e que vem inclusive do Tribunal Regional, é a questão de utilizar a mão do eleitor que ele menos usa no dia a dia. Então, por exemplo, um eleitor que é destro, tentar habilitar com a mão esquerda, né, com a canhota. O eleitor que é canhoto, tentar habilitar a urna com a mão direita. Então, isso a gente tem a experiência de outras zonas eleitorais que funcionou, melhorou essa leitura. Então, mas vai permanecer a questão das 4 tentativas, se não reconhecer, né? Então, se não reconhecer na primeira, tenta uma segunda, uma terceira e uma quarta. Então, a gente espera que isso agora vá funcionar melhor, com todas essas orientações, com essa experiência que a gente teve do primeiro turno. E também a questão do número de candidatos. Então, como no primeiro turno era um número maior de candidatos, realmente demorou mais para o eleitor votar. O Tribunal Regional, inclusive, nos passou uma estatística do tempo médio que o eleitor levou para votar quando já estava ali na frente da urna. Então, esse tempo médio no estado de Santa Catarina foi de 50 segundos, de 50 a 53 segundos. E então, o tempo de habilitação do eleitor, que é aquele ali que ele está na frente do mesário para liberar a urna, foi na média de 20 segundos. Então, 20 segundos ele levou para ser liberado. Na cabina de votação, em média, 50 segundos. E depois que aquele eleitor terminou, o próximo eleitor levou, em média, 30 segundos para iniciar aquela habilitação. Então, o tempo maior realmente foi de permanência na frente da urna eletrônica para fazer os votos. Certo. Agora, só com 2 cargos, então a gente imagina que esse tempo vai ser menor e isso vai resultar, né, que aquela fila não aumente tanto. E são 2 cargos e 2 números só, né, para cada cargo, e normalmente quem vota, né, quem vai votar 22 vai votar 22 nos 2, quem votar 13 vai votar 13 nos 2, então a situação ali vai ser mais rápida, né? Isso, então existe essa coincidência, né, dos números do cargo de governador e do cargo de presidente, né, então a gente imagina que isso vai facilitar sim, vai agilizar a votação. O que vota primeiro? Vai ser para governador? O primeiro voto para governador, em seguida o voto para presidente. Mas como normalmente são 2 números, né, para cada um, ali vai facilitar bastante a vida do eleitor. A questão da biometria, então, a gente falou, celular continua o mesmo posicionamento do primeiro turno. Exatamente, a mesma regra, né? Então o eleitor não pode entrar ali na cabina de votação com o celular. Ele até pode estar ali com o celular no momento em que ele se apresenta ao mesário, né? No caso dos eleitores que vão usar o e-título como documento de identidade, o e-título é o aplicativo da Justiça Eleitoral que reflete os dados do cadastro, né, do título de eleitor. Então, o eleitor que já fez a biometria, ele vai configurar o e-título e vai aparecer a foto dele. Então, ele pode usar como documento de identidade em substituição, por exemplo, ao RG ou à CNH. Então, esse eleitor pode estar até ali na frente do mesário ainda com o celular. Naquele momento, ele tem que deixar o celular ali numa mesinha, que a gente deixa ali específica para esse equipamento, e entrar para fazer a votação na cabina, né, na frente da urna, sem o celular. Muito bem. Quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo? Pode. É uma questão interessante, né, uma dúvida frequente, mas todos que não votaram, eles podem votar no segundo turno, inclusive devem, né, é uma questão de que cada turno é considerado uma eleição separada para fins de comparecimento, né? Então, o eleitor que não votou, se ele não votou nem justificou no primeiro turno, ele pode votar, o nome dele vai estar lá na urna eletrônica, no caderno de votação, e se ele não comparecer novamente e nem justificar, vai gerar uma segunda ausência às urnas. Então vai ser 2 multas. Isso, 2 multas, 2 eleições que ele fica ali sem comparecer. Então tá, quem não votou no primeiro pode comparecer no segundo turno sem problema para fazer a votação. Uma outra dúvida também, muita gente o pessoal tem falado aí para as pessoas também acima dos 70 anos para irem votar, enfim, as pessoas
uma pessoa que não frequentou a urna, está acima dos 70 anos, e ela já está ali uma ou duas eleições sem ter comparecido, o nome dela continua lá para ela votar? Continua. Então vamos dar um exemplo, né? Um eleitor que na última eleição 2020, na municipal, a gente sabe de muitos eleitores que acabaram não comparecendo por conta ainda de um receio, né, da pandemia. Então, naquela eleição, ele já tinha 70 ou 71 anos e não foi votar. Não tem nenhum problema, não tem multa, não gera nenhum problema para esse eleitor. E agora ele deseja votar. Então, ele está aí com 72, 73 anos, por exemplo. Ele pode ir votar. Inclusive, se ele não foi no primeiro turno, a mesma coisa, ele pode não ter ido no primeiro, agora no segundo ele pode ir. Então ele vai poder continuar exercendo o direito de voto dele sempre que ele quiser, e quando ele não puder ou não quiser ir, isso não vai ter nenhuma consequência. Então ele vai poder votar, um eleitor que, por exemplo, já está com 80 anos, e desde os 75 ele não vota mais. Mas agora ele quer votar, pode ir. O nome dele estará lá. O nome dele estará lá. Esse pessoal que só sai da lista da lista ali, do tribunal, quando falece? Isso, só mesmo com óbito. Aí, certo. Hoje em dia os registros civis, né, o cartório de registro civil comunica mensalmente à Justiça Eleitoral todos os óbitos registrados por aquele cartório. Então o cadastro é bem atualizado. Realmente o eleitor só não vai estar lá após o óbito comunicado pelos cartórios e também hoje em dia pelo INSS. Isso suscita uma questão que, na verdade, essa abstenção que é medida aí nas votações, essa abstenção, grande parte dela pode ser de pessoas, então, acima dos 70 anos? Pode ser, porque o voto desse eleitor é possível, né? Ele está lá como eleitor? Ele está no caderno de votação como eleitor, exatamente, é uma questão interessante. Então, o eleitor, ele vai estar lá como eleitor apto. Nós, né, na Justiça Eleitoral, chamamos de eleitor apto. Então, ele pode estar apto e não comparecer para votar. Isso é bem comum, né? Então, essa abstenção, ela vai pegar desde esse eleitor que é facultado, vai pegar também aquele jovem que não tem o voto obrigatório também, né? Que ele já se inscreveu como eleitor aos 16. E, por exemplo, agora ele tem 16, 17 anos, como o voto é facultado, caso ele não compareça, também entra como abstenção, fora todo o eleitorado, né? Olha que interessante, né? Esse número de abstenção nunca me chamou a atenção isso, mas agora durante a nossa entrevista você falou aí que continua, né? Mesmo que a pessoa tenha 80, 90 anos, enquanto ela não tem o registro óbito, ela continua na lista de votação. Então, quando se fala aí dos números de abstenções, ele pode estar sendo de alguma maneira influenciado por essas pessoas acima dos 70, que nós sabemos que cada vez cresce mais, né? Sim. O número de pessoas acima dessa idade que continuam na ativa, que continuam saudáveis e pode estar sendo influenciado por esse tipo de eleitor aí. Olha, tem uma dúvida de ouvinte aqui. Bom dia, Odair. Já votei desde 2018 pela biometria. No app e-título aparece biometria incompleta. Ele poderia explicar para a gente por que isso? Sim, a questão da biometria incompleta pode ser por uma má coleta de algum dos três dados biométricos, que é a foto, a digital do eleitor e a assinatura. Então, no momento do atendimento, a gente faz a coleta desses três dados biométricos, além dos dados do eleitor, né? Então, quando a gente faz essa coleta, o atendimento é encerrado e vai para o banco de dados da Justiça Eleitoral. Lá, o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz uma conferência da qualidade dessas informações. Então, por exemplo, se a foto, no momento que foi tirada, estava com pouca luz, essa foto fica com uma qualidade insatisfatória. Se a digital também, naquele momento, não foi bem coletada, por exemplo, o eleitor estava ali com a mão muito suada ou muito seca, a gente consegue verificar e tenta ajustar, mas às vezes realmente a qualidade fica insatisfatória. Então, no caso dela, pode ser isso. A recomendação é que após a data de 8 de novembro, esses eleitores compareçam ao cartório eleitoral quando puderem, né,
para fazer uma recoleta dessa biometria. Isso não é urgente, né? Ela não vai ficar impedida de votar por isso, mas para que fique ali o aplicativo com essas informações bem corretas e sem essa mensagem, né? Só fazendo um novo atendimento. Só fazendo um novo atendimento. Está respondida a pergunta aí para você, né, Moacir? Tem que comparecer depois do dia 8 de novembro. Mais uma questão, justificativa, como é que funciona para justificar o voto para o segundo turno? Justificativa, ela pode ser feita em qualquer sessão eleitoral da cidade em que o eleitor se encontra. Esse é o método clássico, né, o mais comum. O eleitor está numa cidade na qual ele não vota, né, e ele vai a qualquer sessão eleitoral, pega a fila e solicita um formulário de justificativa de voto. O mesário vai inserir ali a justificativa dele naquela urna eletrônica. Hoje, o método mais fácil para o eleitor, que a gente recomenda, é que ele baixe o aplicativo e-Título, configure ali com os seus dados, e no domingo da eleição ele abre o aplicativo e seleciona a opção de justificar o voto. Nas eleições de 2020, esse aplicativo apresentou problema no dia. Por isso, os eleitores que não justificaram na eleição de 2020 tiveram isentada aquela multa eleitoral que normalmente é cobrada. Mas agora, no primeiro turno das eleições de 2022, o aplicativo funcionou perfeitamente. Então, essa é a nossa recomendação, porque o eleitor não precisa se dirigir a nenhum local de votação. Ele faz de onde ele estiver, da casa dele. Então, tem esses dois métodos para o dia da eleição. Se passou o dia da eleição e ele não fez nenhuma dessas justificativas, a partir da segunda-feira, pós-eleição, ele tem 60 dias para fazer a justificativa, ou indo ao cartório eleitoral da cidade onde ele mora, ou então fazendo o requerimento de justificativa pela internet. Pela internet. Também é possível, também é um método mais simples. O aplicativo não pode mais daí? Pode também. Vai poder também, mas também tem essa opção do sistema justifica. Certo. Então, por qualquer um desses, ele vai conseguir ali depois fazer o envio dessa justificativa para o cartório eleitoral. Essa, que é pós-eleição, ela é submetida à análise do juiz eleitoral. Mas, então, é possível que o eleitor faça. A do domingo ele não precisa justificar, né? Ele simplesmente vai faz. lá a justificativa é que ele não sessão e tal, e através do aplicativo também. O aplicativo pode ser baixado a qualquer momento, aí, o e-Título. Isso, no domingo da eleição ele não vai poder ser mais baixado. No domingo não. Por conta, talvez ali, da quantidade de downloads que não é suportado. Então, a nossa orientação é que o eleitor faça isso o quanto antes. Pode ser hoje, amanhã, mas no domingo ele não vai conseguir o aplicativo na lojinha lá, né, de aplicativos. Então, quem está nos ouvindo, né, se ainda não fez, já faz ali o download, instala, configura. Se eventualmente ele não conseguir configurar, pode ligar, entrar em contato com o cartório eleitoral da sua cidade, porque quando vai configurar o aplicativo e-Título, ele solicita a confirmação de dados do eleitor. E esses dados do eleitor não são os dados atuais, são os dados do momento em que ele fez o último atendimento na Justiça Eleitoral. Certo. Então, por exemplo, ele vai pedir ali o número de telefone, que é aquele lá do momento que ele fez. Então, se ele fez um atendimento há 3, 4 anos atrás no cartório eleitoral, pode ser que o número de telefone seja diferente, mas ele vai ter que informar aquele anterior, daquele antigo que talvez está lá. O primeiro atendimento. Muito bem, para a gente fechar aqui a nossa conversa, que está bem informativa aí para os nossos ouvintes, com certeza, Rafael. Questão que já foi suscitada para o primeiro turno, mas também vamos falar sobre isso para o segundo turno, a questão da segurança das urnas eletrônicas, né? Vocês recebem essas urnas, qual é a segurança delas contra qualquer tipo de invasão? Enfim, como é que funciona essa manipulação das urnas eletrônicas? Então, o processo de segurança, né, das urnas eletrônicas, o processo de segurança de toda a votação, ele começa já lá no ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral, melhor dizendo, ele faz ali os programas que vão funcionar na urna eletrônica, submete, né, aos outros órgãos de verificação, de controle. Então, tem as assinaturas eletrônicas desses programas que vêm para nós. Então, é um processo anterior e que agora, né, que nós estamos então aqui já no nosso cartório eleitoral, na nossa zona eleitoral,
Essas urnas são preparadas, então, somente com os programas que vêm do Tribunal Superior Eleitoral, né, tudo assinado digitalmente. Os dados que a gente insere são os dados que vêm do Tribunal Superior Eleitoral, lá das candidaturas. A urna, fisicamente, ela é lacrada com vários lacres que são invioláveis, são lacres produzidos pela Casa da Moeda. Então, para que no momento que a gente faça a inserção de dados, naquele mesmo momento, ela é toda lacrada. Então, por exemplo, nós temos ali alguma parte da urna que ela pode ser aberta, que ela é de encaixe, né? Ou mesmo um parafuso. Em cada um desses encaixes, parafusos, vão ali um lacre que, se ele for retirado, ele aparece aquela mensagem de violado. Então, essa é uma segurança física, né? Além da segurança... Essa questão do manuseio, né? Corrigindo o termo ali, o manuseio, né, das urnas eletrônicas, sim. Então, é dessa forma aí, sempre cheio de questões ligadas à segurança desse manuseio. Isso, são sempre seguros. Esses lacres são assinados, né, pelos juízes eleitorais, promotores eleitorais. Então, caso haja que seja um lacre que a gente verifique que foi violado, vai verificar por quê. Então, isso é o que é feito aqui conosco. E, além disso, né, todo o transporte é monitorado, as urnas são guardadas nos cartórios eleitorais. E, além disso, é uma etapa muito importante que eu considero dentro dessas auditorias e do processo de segurança, que é a mais fácil de ser compreendida, é a questão a gente chama popularmente de votação paralela. É uma auditoria que é feita com as urnas eletrônicas que estavam ali já prontinhas para serem enviadas à sessão. Como é que funciona? No sábado, no caso amanhã, né, para o segundo turno, em cada tribunal regional, em cada capital, vão ser sorteadas urnas eletrônicas de todo o estado que já estão prontas para ir para a sessão. Então, em cada cidade, por exemplo, vou dar um exemplo, uma zona eleitoral tem a sessão número 10. Então, de Pomerode. E lá no Tribunal Regional vai ser feito um sorteio. Vamos supor que seja sorteada a sessão 10 de Pomerode. Nós vamos pegar a sessão 10, que estava prontinha com os eleitores de Pomerode, com aqueles candidatos a governador e presidente ali na memória, e ela vai para Florianópolis. Ela é transportada pela Polícia Militar, pelas forças de segurança também, né, sempre garantindo que ela vai chegar lá inviolada. E no domingo vão ser pegos ali aqueles eleitores reais daquela sessão, a relação, né, claro, e esses eleitores vão ter o número do título habilitado para fazer a votação. E ali vão ser feitos votos em cédula. Então vão ser pegas cédulas, vão ser feitos ali um voto para cada candidato, e esse voto em cédula, em papel, é digitado na urna. Inclusive, um ponto interessante é que aqui no nosso estado, o nosso Tribunal Regional Eleitoral, na capital, pediu para que crianças de várias escolas preenchessem essas cédulas com os votos ali que eles achavam para ser feito naquela urna. Então, isso, em Santa Catarina, são um pouco mais de 30 urnas que vão ser feitas dessa maneira, e assim em cada estado. Então, esse voto em papel é digitado nessa urna eletrônica e tudo filmado. Esse ano, inclusive, quem quiser acompanhar, pode acompanhar pelo YouTube. O Tribunal Regional fez uma parceria com a empresa Intelbras, ela forneceu as câmeras, nós temos um monitoramento disso eletrônico muito avançado. Ele vai filmar cada voto que é digitado. Então, vai ser digitado lá por servidores e outras pessoas convocadas, né, nessa urna. E ao final do dia, essa urna vai ser encerrada. A votação dessa urna vai ser encerrada e, ao final, a urna emite um boletim de urna. Esse boletim de urna, ele ali consta todos os votos que foram digitados nessa urna eletrônica. Então, tantos votos para o candidato X, tantos votos para o candidato Y, governador, presidente. E aí, o que vai ser feito o batimento, a conferência? Se lá consta o mesmo número de votos que foi feito ali naquele papel, na cédula de papel. Certo. E tudo filmado. Então, foi feito esse papel, essa cédula foi digitada ali, então tem que bater. Então, aí vai ser feito ali, no papel foram feitos tantos votos para tal candidato e tantos para outro, e o boletim de urna tem que bater. Então, esse boletim de urna, então, o que ele pode ser feito? Ele é auditoria do voto e pode ser contabilizado facilmente pelos órgãos de controle ou o que é feito pelos partidos políticos e candidatos, só que de uma maneira mais clara nas eleições municipais. Então, o que a gente sabe que acontece, né? Nas eleições municipais, os candidatos a prefeito e vereador, eles deixam uma pessoa em cada local de votação, eles pegam esse boletim de urna,
de cada sessão eleitoral daquela escola, por exemplo, fazem um somatório e fazem uma planilha ali e conseguem contar quem foi o eleito antes da Justiça Eleitoral. Por quê? Sim. Porque o boletim de urna, ele é impresso na urna eletrônica no momento do encerramento. Quando ele encerra, é impresso e é gravada a memória. Então, a Justiça Eleitoral conta os votos, para dizer o eleito, pela memória da urna. Então, essa memória, primeiro ela tem que ser fechada, ela vai para... tem o transporte até o cartório eleitoral. Então, vamos supor que esse transporte demore 1 hora. Mas fazendo a contabilidade pelo boletim de urna, nas eleições municipais, pelo menos, né, qualquer candidato consegue ter esse resultado em 30 minutos, 20 minutos, porque ele passa ali, né, pelo WhatsApp, faz uma contabilidade e ali ele consegue. E o que eu sempre digo é que essa auditoria é feita porque ela sempre corresponde, sempre bate. Nas eleições de 2020, por exemplo, houve ali uma certa demora na totalização dos votos no Tribunal Superior. Quem estava ali lembra, né, que houve um certo delay, né, entre a nossa leitura, a transmissão e a totalização lá. Então, várias cidades, os prefeitos eleitos ali em 2020 já estavam comemorando há tempo. Depois a justiça... E só para esclarecer, né, então essa urna que é sorteada vai para a capital. No sábado, então, a gente substitui configurando uma nova urna para aquela sessão. Então, no caso aqui, né, que eu dei Pomerode, a sessão 10 foi sorteada, foi para Florianópolis. No sábado mesmo, aqui em Pomerode, a gente vai configurar uma nova urna para a sessão 10, para que essa votação na sessão 10 ocorra, né? Só que o resultado válido é o que a gente vai mandar para a sessão, né? Da urna da sessão. Aquela urna lá que está em Florianópolis sendo auditada, ela não tem esse resultado inserido no sistema de totalização. E, inclusive, é um ponto interessante que foi adicionado, né, nesse ano, por sugestão do Ministério da Defesa, a questão de que essa urna que foi para a capital, ela vai ter o voto liberado pelos eleitores reais com a biometria. É lógico que isso não vai ser possível no caso do exemplo que eu dei de Pomerode. Por quê? Porque nós não vamos deslocar os eleitores de Pomerode para Florianópolis. Mas as urnas da capital, que são 2, elas vão ser feitas a liberação, caso os eleitores concordem, né, em participar dessa auditoria. Então, como é que funcionou na prática no primeiro turno? 2 urnas da capital foram sorteadas e foram enviadas para o TRE para, no domingo, elas serem feitas essa auditoria dessa votação paralela. O juiz, que é o presidente da Comissão de Auditoria do TRE de Santa Catarina, ele foi até a sessão, aquela sessão que estava sendo auditada e que teve uma nova urna lá configurada para votação. Ele foi até a fila e convidou os eleitores que estavam na fila para ir até o tribunal, lá na sede, né, do TRE, para liberar essa urna eletrônica que estava sendo auditada com a biometria deles. Certo. Não é um processo fácil. Não é um processo em que as pessoas vão se sujeitar. Isso, muitos não foram, cada um por seu motivo. Mas, enfim, dessas 2 urnas, nós tivemos aí 170 eleitores que compareceram, que concordaram em ir lá no tribunal liberar a votação, né, essa votação simulada com a sua própria digital, já que eram os dados dele que estavam nessa urna. E outro ponto interessante que foi verificado e nos foi relatado pelo tribunal é que muitas pessoas falaram, não, eu não gostaria de ir porque eu confio na urna, eu sei que está ok, para mim não precisa fazer porque eu confio, eu sei que a votação está sendo feita corretamente, a contabilização. Então foi até uma surpresa agradável, né, uma grata surpresa de quem estava ali participando dessa auditoria, na medida em que a gente hoje, apesar, né, de muito se falar, de ter muitas polêmicas, mas o que chega para nós na vida real, ali no cartório, no balcão, nas auditorias, é que as pessoas confiam na urna eletrônica, os partidos políticos confiam nas urnas eletrônicas, os candidatos confiam nas urnas eletrônicas, né? Então, apesar de ter eventuais polêmicas, eventuais situações que não são compreendidas naquele momento pelo eleitor, ou por qualquer pessoa, né, que sai na rede social, todas elas são explicadas tanto pelo Tribunal Regional quanto pelo Tribunal Superior. A gente tenta dar o máximo, né, de divulgação, mas essa é a experiência que nós temos, né, principalmente em relação aos partidos e candidatos
Sempre que um eleitor tiver qualquer dúvida, pode procurar a Justiça Eleitoral, mas também procure ali, de repente, o candidato do seu partido, que é do município, o presidente do partido, alguém que seja do partido. Converse com ele sempre tem essa experiência positiva com a Justiça Eleitoral, né? Sempre eles nos passam, não, Rafael, a gente confia, o trabalho de vocês é sério, já vem sendo feito há muito tempo, né? Então, isso é a experiência que a gente tem para passar e deixar tranquilo o eleitor. Esperamos que, assim como no primeiro turno, a totalização agora no segundo turno também seja rápida. Vai ser rápida e também até mais rápida, né? Exatamente.